Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo depois de uma pequena pausa. Esta semana centramos-nos nos vetos do Presidente da República às alterações que foram introduzidas a várias ordens profissionais, incluindo a dos médicos e dos advogados, e nada melhor do que o ex-bastonário da Ordem dos Advogados e sócio fundador da RA Associados para nos ajudar a olhar para este tema. Rogério Alves, seja bem-vindo também a este nosso Advogado do Diabo. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Já discutimos aqui neste programa as mudanças que foram introduzidas pelo Governo e pelo Parlamento nos estatutos dos advogados, noutras ordens também, mas centrámos sobretudo nos advogados. Era de alguma forma esperado, depois do que conversámos no passado, este veto de Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente nas questões que visam diretamente a profissão dos advogados? Bom dia uma vez mais. Era esperado como uma possibilidade. Fica a dúvida insanável de se não estivéssemos agora nesta fase de tensão, de guerra, de guerrilha, chame-se lá o que se lhe chamar, entre o Governo, a Assembleia da República também, e o Presidente da República, é dizer, entre a maioria e o Presidente da República, se este veto teria acontecido. Até porque, segundo tenho lido nos jornais, dá-se aqui uma fase de respiração para que a Assembleia da República ainda tenha tempo, antes da sua dissolução ao retardador, que foi decretada já há algum tempo, mas que ainda não aconteceu, de voltar a votar esta lei e, consequentemente, ultrapassar o veto político do Presidente da República. Mas os argumentos que foram apontados na altura, quer pela atual bastonária, quer por muitos dos advogados, acabaram por verter nas mesmas coisas que o Presidente acabou por apontar. Foi só política ou também havia ali déficits de cuidado com o futuro da profissão? Eu acho que há déficits de cuidado e, aliás, os três fundamentos essenciais apontados pelo Sr. Presidente da República são todos eles válidos, na minha opinião, são todos eles bastante válidos, mas haveria outros igualmente válidos e até talvez mais válidos. Mas, enfim, não vale a pena haver agora uma graduação de validade. Estes três são suficientes para vetar a lei, porque o estágio de 12 meses, que algum dia ou um dia poderá ser possível, não é sequer imposto pela lei 223, que permitia que se fosse até aos 18 meses. O pagamento é um absurdo, que estipular um pagamento superior ao salário mínimo nacional iria a contraciclo daquilo que se pretende fazer, isto é, quer-se tentar não vedar o acesso à profissão. E cria-se uma condição que vedaria de uma forma brutal o acesso à profissão, porque muitos jovens advogados e advogadas não teriam sequer a possibilidade de encontrar alguém que lhes pagasse aquele valor. E, por último, só para ir aos três tópicos, a questão dos atos próprios é, obviamente, um erro, e ainda bem que o Presidente da República também o considera como tal. E já lá vamos também com mais detalhe, porque é essencial que o façamos com mais detalhe. Miguel, era uma realidade à espera de acontecer, em certa medida, ou, como diz o Rogério Alves, acaba por ser uma espécie de vingança política também de Marcelo Rebelo de Sousa, num período em que o próprio Primeiro-Ministro não se tem coibido de lhe fazer críticas mais diretas ou indiretas? Eu acho que, muito obrigado ao Rogério por ter vindo aqui hoje. Eu acho que mais do que uma vingança, a palavra vingança está talvez excessiva, eu acho que é um certo aproveitamento político. É óbvio que o facto da Assembleia da República estar fragilizado, o facto de o Governo neste momento quase, ou pelo menos o Partido Socialista, que assenta a maioria parlamentar, precisar de voltar a entrar em campanha eleitoral e trazer isto novamente para a discussão e para a praça pública, obriga a rever um conjunto de situações e lá está, conforme eu disse, acho que há aqui um aproveitamento mais do que uma vingança. Essa vingança parece para mim que vai acontecer em outras arenas e mais por outros temas. Parece entrar aqui no braço de ferro entramos. Vai entrar, claramente, até porque o próprio Presidente da República, ele por si é um jurista de formação, não é completamente insensível a um conjunto de situações. Sendo certo que eu comungo muito da opinião do Rogério, até há situações em que, nomeadamente o Governo, pelo menos a lei, foi mais ambiciosa e haveria outros pontos que atrariam, pelo menos a mim enquanto advogado, enquanto jurista, me chocam mais do que alguns destes três, sendo que obviamente, e isso subscrevo completo, já tínhamos conversado isso da outra vez, a questão da remuneração do montante que tinha para os estagiários era uma coisa perfeitamente absurda e penso que iremos ainda escalpelizar isso mais à frente. Rogério Alves, no caso dos advogados, o Presidente da República apontava como ponto sensível, como bem referiu também há pouco, a questão da duração dos estágios. E um dos argumentos que o Presidente apresenta é o facto de ser um dos períodos mais curtos entre os países da União Europeia, os tais 12 meses que são encurtados dos atuais 18. Isto é mesmo assim, seria um período, em relação a tudo aquilo que é a prática dos outros países, demasiado curto?
É mesmo assim. Efetivamente, eu não tenho a certeza absoluta que sejam apenas 3 países. Já foi tempo em que eu acompanhava muito, muito, muito de perto essas situações. Mas são muito poucos, sei que são muito poucos, os países, estamos a falar da União Europeia, evidentemente, onde se aplica um estágio de 12 meses. Note que eu admito que no mundo ideal, quando houver uma maior articulação entre as universidades e a Ordem dos Advogados em matéria de prolongamento da formação de quem sai da faculdade para entrar na advocacia, até podemos admitir um estágio de 12 meses. Não é uma coisa que me choque como projeto. Mas sem essa mudança no ensino é curto para já. Claro, e é estar a tentar forçar uma realidade. Quer dizer, às vezes vive-se num mundo de ficção. 12 meses, do ponto de vista orgânico, é claramente insuficiente para estruturar a formação tal como ela atualmente existe e estabelecer um sistema de tirocínio e de avaliação. Além do mais, é totalmente inútil, porque 18 meses é um tempo razoável, é um tempo sensato, é um tempo adequado, é um tempo que a Lei 12 de 2023 permite. Portanto, não se percebe porque esta tentativa de criar este cenário de conflituosidade sem qualquer fundamento. Portanto, do meu ponto de vista, os 18 meses é um tempo razoável, embora não me choque, antes me entusiasme, que se tente ir diminuindo esse período. Mas se a lei permite 18, porquê é que o Estatuto da Ordem dos Advogados iria optar pelo prazo geral de 12, quando há claramente razões para que seja 18? Porque, note, Diana, é preciso dizer aqui o seguinte: esta lei tenta combater um problema que não existe. Que o problema é esse. O problema é o alegado, ou as alegadas dificuldades de acesso à Bloqueio profissão. de acesso à profissão. Até parece que nós temos poucos advogados em Portugal. Isto é um completo absurdo. Quer dizer, eu estou a tentar suprir uma necessidade que não existe, porque o rácio de advogados entre advogados e cidadãos é já bastante elevado. Mas eu sou defensor da concorrência e acho que a profissão de advogado, sendo de acesso livre, não tem de ser de acesso fácil. Mas sendo de acesso sério, não não tem de são ser um de acesso bloqueio, são sobretudo uma forma de dar mais ferramentas aos novos com advogados. certeza, dar uma formação segurança às a pessoas. sério e não fazer um simulacro de estágio. Talvez com o evoluir das coisas, e digo uma vez mais, com uma articulação maior entre matérias lecionadas nas universidades, nomeadamente em mestrados vocacionados para o exercício da atividade forense e a Ordem dos Advogados, podemos atingir os 12 meses. Mas isso será mais à frente. Não agora. Portanto, isto não passa de uma espécie de uma birra. Miguel, isto era de facto um simulacro de estágio, um déficit para a formação futura dos advogados? Deixa-me dizer o seguinte, eu já durante muitos anos não tive estagiários, por acaso este ano tenho 2, o que significa que volto a ter alguma experiência. Era um bloqueio no acesso à profissão? Não era um bloqueio, era uma vontade. Eu tinha aqui algum choque cultural em relação a uma nova geração da forma de trabalhar, então eu tinha optado por não ter. Às vezes as pessoas quando chegavam, encaminhava para a sociedade. Agora, eu trabalhar diretamente com estagiários, sinceramente, fazia quase uma década que não o tinha e volto a estar pouco contente, e se calhar isto também tem a ver com uma certa maturação da própria profissão e da idade. Mas estava eu a dizer que se tu quiseres formar um advogado, tu não o formas entre os, vamos chamar-lhe assim, 3 a 5 anos, se ele for brilhante. Okay? Portanto, ser 12 ou 18 é mais uma questão conceptual. Depois há outra questão que tem a ver com o ensino em si. As escolas de direito, primeiro, não formam todas da mesma maneira, não formam sequer nas mesmas cidades, de Lisboa, Porto e Coimbra, ensinam-se o público e o privado, e se, nomeadamente, por exemplo, se nós acontecemos, e o que acontece, se percebermos mais a ligação, por exemplo, que existe na engenharia, que existe no curso de ciências, que em curso de gestão e de economia, isso não existe no direito. A passagem da fase académica, puramente académica, para a profissão é um choque muito, muito grande. E os jovens que querem ser advogados têm mesmo que perceber que não é o facto de terem tido a licenciatura que lhes permite exercer a advocacia na sua mais ampla concepção que ela existe hoje. Porque tens a advocacia de barra, tens a advocacia de negócios, tens advogados muito especialistas, tens advogados generalistas, há muita coisa para onde escolher, mas todos eles precisam de algo. E esse algo é a formação para a profissão, coisa que nenhuma universidade em Portugal o faz. Rogério Alves, já tinha referido aqui a questão do pagamento, ser completamente absurda. Ela ia ser um bloqueio ao acesso à profissão, ela ia desestruturar as sociedades, ia criar clivagens. Qual era o risco aqui nesta falha e neste ponto sensível que o Presidente aponta? Sabe, Diana, quando eu comecei a intervir mais diretamente na Ordem dos Advogados, eu fui vogal do Conselho Distrital em 93.
chamava-se Conselho Distrital, na altura, de Lisboa, agora chama-se Conselho Regional. Fui presidente do Conselho Distrital em 2002 e 2004. E na altura o problema que se colocava, muitas vezes, era o de advogadas e advogados estagiários que não encontravam patrono. Não por causa de haver pagamento ou deixar de haver. Não havia grande disponibilidade dos patronos. Que, como o Miguel, não queriam abrir as portas às novas gerações. Precisas investir muito tempo. Investe muito tempo. Investe muito no miguelismo. Ou fazes mal, desculpa, Rogério, porque ou fazes mal, porque... Por isso, simplesmente as pessoas vão lá e tu não acompanhas, não ensinas, não corriges, não motivas, porque tudo isso significa um investimento de tempo. E esse investimento de tempo, às vezes é preciso o trade-off da questão. É verdade. Portanto, havia muita dificuldade em encontrar, porque a Ordem tinha a incumbência de, relativamente a quem não encontrasse patrono, a Ordem tinha de designar. E, portanto, a Ordem andava ali à procura de quem é que quer aceitar estagiários ou estagiárias para as suas fileiras. Agora, existe muita gente que paga o estágio. A minha sociedade, obviamente, paga aos estagiários e há muitas sociedades que pagam. É uma questão do passado, quase. A questão é de obrigar alguém que pode transmitir os seus conhecimentos, um advogado experiente, um advogado sabedor, um advogado com atividade forense, um advogado de negócios, um advogado ligado ao direito marítimo, ao direito fiscal, ao direito penal, ao direito da família, ao direito das sociedades, às fusões e aquisições. Pode ajudar muito um estagiário. O estagiário pode beneficiar muito dos ensinamentos desse advogado ou advogada, porque cria-se aqui uma união ótima, mas imagine que esse advogado ou essa advogada não tem capacidade para pagar qualquer valor, ou pelo menos esse valor projetado. É mau para o estagiário que não beneficia desse tirocínio e acaba por criar um bloqueio ao acesso à profissão. Mas num momento também mais complexo para a sociedade, em que há dificuldades no acesso à habitação, por exemplo, nos custos de vida das grandes cidades, isso também não era uma forma de permitir que alguns estudantes, alguns deles bons estudantes, pudessem de facto aceder a boas sociedades também de advogados? Não, ou isso já acontece porque já são pagas? É que isso já acontece. E repara, Diana, para que fique bem claro, eu sou defensor de que se deve pagar ao estagiário. Na minha sociedade sempre se pagou aos estagiários. E em muitas sociedades e escritórios de advogados individuais paga-se. Agora, que isso seja uma obrigatoriedade, para mim há aqui dois níveis de erro. O primeiro erro é tornar isso obrigatório. Porque eu sempre fui estagiário e não recebi nada. E, portanto, eu prefiro, apesar de tudo, eu e a minha circunstância, que diria o Ortega HC, prefiro, apesar de tudo, estar num escritório onde me ensinam, onde me ajudam, onde me levam ao tribunal, onde me deixam participar numa conversa com o cliente, onde me deixam participar numa negociação com uma sociedade onde comercial, se ganham etc. ferramentas, na verdade. E, por outro lado, depois o valor atrevidote, digamos assim, que o Estado português, muito generoso a lidar com o dinheiro alheio, estabelece que é superior ao salário mínimo já depois da sua atualização. Portanto, isto não faz duplamente sentido. Embora, repito, para terminar como comecei, eu sou absolutamente defensor porque um jovem advogado e uma jovem advogada estagiários são uma mais-valia para os escritórios. Eu dizia ali, já dos anos 90, dizia isso a colegas. Isto é uma mais-valia, porque incentivam o estudo, são muito exigentes, hoje trazem grandes competências nas áreas das tecnologias e ajudam-nos a estudar, desafiam as nossas rotinas. Nós, às vezes, mais velhos, também começamos a fazer assim porque sempre fizemos assim. Ora, há muitas coisas em que o estudo é desafiante e as gerações mais jovens desafiam. Mas, independentemente de tudo isto, o sistema tem de ser um sistema válido para toda a gente. E isto que se preconizou vai completamente em contramão àquilo que a lei diz querer, que é facilitar a entrada na profissão. Isto dificulta muito a entrada na profissão. Miguel, isto iria acentuar ainda mais esta lógica de escritórios de primeira e escritórios de segunda, porque no fundo seriam escritórios que podem pagar e os que não podem pagar. Eu acho, e tem os advogados estagiários para primeira e advogados estagiários de segunda, porque isto é feito para, costumo dizer, muitas das vezes quem pensa em advocacia pensa num triângulo que existe em Lisboa, que vai das Amoreiras às Avenidas Novas e à Baixa Chiado. E parece que o resto de Lisboa e o resto do país se concentra e se trabalha daquela forma que não é assim. Eu trabalho em Lisboa, mas vivo, como disse, já disse aqui, num concelho pequeno que é Sesimbra, numa comarca pequena que é Sesimbra. A esmagadora maioria dos meus colegas que trabalham e têm escritório e prática própria não têm capacidade para isso. Então, significa que todos os advogados os estagiários que possam ser daquela região têm todos que vir morar e trabalhar para Lisboa. Não faz mais sentido que hajam condições para que por todo o país, onde existe também necessidade da prática forense, seja permitido. Portanto, isto muito o Rogério disse e de forma muito, muito assertiva, é que, nomeadamente, quis fazer de uma necessidade onde ela não existe, e muito pelo contrário, tem uma visão muito autista daquilo que é o problema e criou-se um problema bem maior
de algo que não necessita de uma solução deste tipo. Depois há aquele tema mais polémico, Rogério Alves, que é a questão que também já aqui falou, da abertura da prática de atos a outros profissionais que não advogados. Aqui parecia que, de facto, era a pedra de toque deste diploma e que o veto poderia ser mais direto por causa disto. É, de facto, o ponto essencial deste diploma ou, como algumas vozes apontavam, era aqui que residia também boa parte do corporativismo da classe? Ora bem, então deixa-me responder. Para mim, a principal aberração do diploma era o conceito de supervisão. Para mim era a principal aberração. Até rima. O controle aberração externo. com o conceito de supervisão. Mas não há referência, a verdade é essa por Marcelo. Não há referência. Por isso é que eu digo, ficaram de fora Esta é que é a alguns questão disparates para para mim. Esta tentativa de fazer da ordem um maior acompanhado é uma coisa que era a antiga tutela e tal, Uma e os ordem interditos e os inabilitados, é uma coisa completamente aberrante. É uma coisa completamente aberrante. Não, mas a Europa diz-nos que vai pagar o PRR se tivermos uma trela, uma tutela, uma coisa semelhante. Bom, mas dado que essa aberração ficou de fora, não vamos falar dela. Vamos aos atos próprios, que foi o que a Diana me perguntou. Ora bem, aqui entramos no domínio do verdadeiro ilusionismo retórico. Eu já digo isto várias vezes. Eu conheço pessoas que dizem que sabem muito de medicina. Porquê? Porque tem muita vez dor de cabeça, ou cefaleia, se quisermos ser mais tecnicistas, e já sabem como é que se cura. E até sabem mais do que os médicos. Porque eu é que sei, eu é que vivi, eu é que tenho. Bom, o Estado tem de garantir uma habilitação. Mesmo que depois as pessoas habilitadas sejam mais habilidosas ou mais azelhas. Agora, eu tenho de garantir uma habilitação que passa pelo seguinte. Eu estou formalmente habilitado. Portanto, eu posso praticar atos da minha profissão porque sou advogado. Depois, eu tenho uma ordem que verifica como é que eu pratico, como é que eu exerço a minha profissão. Depois, tenho um seguro de responsabilidade civil profissional que cobre eventuais falhas imputáveis aos advogados no exercício da sua profissão. Portanto, esta é a abóboda correta. E tenho, portanto, um paradigma que é o paradigma adequado. Pessoas habilitadas para praticarem determinados atos, praticam esses atos. Independentemente de aqui o meu vizinho do lado, o meu vizinho de cima ou o meu primo, que estuda muito direito e vê muitos programas de televisão e filmes americanos, também acho que já sabe tanto ou mais do que eu. Só que essa pessoa que acha que sabe tanto ou mais do que eu, não está certificada para dar consulta jurídica. Para explicar a uma pessoa se o seu contrato de trabalho é conforme com a lei ou não, se o contrato de promessa de compra e venda da sua casa o expõe ou não o expõe a riscos elevados. Mas o tipo de formação que outras classes próximas dos advogados têm não daria esse tipo de salvaguarda também? Porque existem solicitadores, existem outras áreas. Falamos em atos próprios de advogados e solicitadores. Sim. Agora não podemos passar a fazer atos próprios de advogados, solicitadores e curiosos em geral. Portanto, nós temos, quem quer praticar este tipo de atos tem de submeter às regras da profissão deontológicas e técnicas e até de segurança para os cidadãos. Portanto, eu não nego que uma pessoa com uma formação afim seja um craque em consulta jurídica, seja um craque e seja até uma pessoa muito habilitada a praticar atos da profissão. Só que nós temos de ter um sistema regulatório e um sistema garantístico. Eu, quando vou a um médico, eu posso não conhecer um médico, mas está lá, médico de gastroenterologia. Eu admito que ele andou numa faculdade de medicina, que fez os seus estudos, fez a sua especialidade, lá tutelada pela ordem dos médicos, nos termos da lei. Algum nível de especialização terá. E não é alguém que acha que percebe muito daquilo porque o pai era médico e o ouvia falar ao telefone ou assistiu a algumas consultas que o pai deu. Isto é tão simples quanto isto. O sistema tem de ser correto. Depois, o sistema tem falhas. Isso é outra coisa. Portanto, não há corporativismo E os órgãos internos das ordens, de certa forma, resolvem essas mesmas falhas, é isso? Com certeza, que na medida do possível. O país não é perfeito, nada funciona na perfeição. Quer dizer, eu também posso achar que posso fazer perguntas aqui no Correio da Manhã ou no Jornal de Negócios, mas eu não sou jornalista. Portanto, eu não estou ligado a uma deontologia própria, não tenho formação. Portanto, é preciso perceber a seu dono. E chamar sistematicamente a isto corporativismo é um anacronismo e é uma coisa absolutamente absurda, na minha opinião. Eu não quero ir a um médico que não seja médico. Portanto, não quero ir a um notário que não seja notário. Não quero encomendar projetos a um engenheiro civil e cálculos a um engenheiro civil que não seja engenheiro civil, mesmo que seja um grande calculador de estruturas de edifícios. Por mais formação que tenha na construção Obviamente. civil. Ô Miguel, e o que é que fica de facto fora de todas as preocupações que tinham sido levantadas? Estas preocupações deixam aqui alguns pontos ainda em aberto também. Sem dúvida nenhuma que a supervisão externa e ter Como aqui dizia um o Rogério órgão... Alves. Eu
fiquei curioso e e tentei perceber ou antecipar ou imaginar a razão de porque é que o Presidente da República não tenha colocado isso, sendo que claramente e sinceramente era aquela que mais ostensivamente fragilizava o papel da Ordem, o papel dos advogados, um bocadinho nesta imagem do maior acompanhado que o Rogério falou. Agora, eu acho que isto ainda não acaba aqui, isto ainda vai ter ainda muita água vai correr por baixo da ponte, sendo certo, e agora só em relação a esta questão, em relação à questão dos atos próprios de advogados, eu acho que sinceramente aqui, e agora fazendo um bocadinho papel de advogado do diabo, literalmente, e percebendo toda a ordem de razão que existe na argumentação, sinceramente, e eu falo por mim, nomeadamente, não me choca rigorosamente que haja a criação de sociedades multidisciplinares. Não ganho nada com isso, portanto, eu sou advogado e advogado serei, mas hoje em dia não existe, e existem um conjunto de fiscalistas que não são advogados, e para que exercem muito melhor a capacidade de consulta jurídica etc., do que eu, que estou inscrito na Ordem. Portanto, há um conjunto de disciplinas, há um conjunto de atos que não precisam de ser atos próprios de advogados para que o consumidor, para que o cidadão seja bem atento e para que possa se servir. Mas o risco seria daqueles que se pudessem aproveitar desse tipo agora, tem que haver... de qualificações. E agora vamos à parte da sanção, não é? Porque achar que a Ordem dos Advogados, como a Ordem dos Médicos, como a Ordem dos Engenheiros, por vezes não é benévola para com os seus, com todo o respeito, não é exatamente assim que as coisas acontecem. Uhum. E para fecharmos, Rogério Alves e Miguel, mas se calhar fechávamos com o Rogério Alves. O que é que acontecerá a seguir? Há uma enorme pressão porque se diz que parte do PRR fica bloqueada. Poderá também haver aqui alguma tentação do Parlamento em voltar a enviar, até porque temos uma maioria absoluta, voltar a enviar os documentos tal como estão, sem fazer qualquer alterações. O que é que acontece se isso de facto for a decisão do PS? Ou não há politicamente condições para isso se fazer, até por causa das críticas dos vários setores e do próprio Presidente? Não sei, eu penso que há uma probabilidade elevada do Parlamento voltar a aprovar e voltar a enviar, porque o Parlamento aqui procura convocar muito a opinião pública contra o corporativismo, contra o alegado corporativismo das ordens. E, portanto, eu, que não sou pitonisa, não posso adivinhar, mas acho que é altamente provável que a Assembleia da República volta a aprovar tudo exatamente nos mesmos termos em que está, ou não sei, podendo fazer ali uma pequena alteração que não seria cosmética, mas, por exemplo, ceder na questão do estágio. Por exemplo, passar para 18 meses e, portanto, já haveria aqui um certo simulacro de cedência, e que seria uma cedência, na verdade, e, portanto, admito que a Assembleia da República, com mais retoque, menos retoque, nomeadamente no período de estágio, acabe por fazer uma alteração ao diploma. Só uma nota final, se me permite, é que a defesa dos atos próprios dos advogados, isto em relação ao que disse aqui o meu ilustre colega que representa o diabo, a questão dos atos próprios não impede, podíamos um dia falar nas sociedades multidisciplinares, que haja sociedades multidisciplinares. E relativamente a isso, independentemente da minha opinião sobre o tema, eu acho que isso vai acontecer. Mais tarde ou mais cedo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Porque isso é um movimento europeu irreversível e mundial irreversível. Mas uma coisa e outra não são incompatíveis. Não são incompatíveis. E queremos ter tudo mesmo saco e está errado. Exatamente. Agora, respondendo à sua pergunta, e porque sei que estamos já a queimar um pouco o tempo, indiscutivelmente que acho que a maior probabilidade é, com alguns retoques ainda que seja, a Assembleia da República volta a aprovar como está, porque entre o, entre aspas, corporativismo das ordens e os milhares de milhões que estão à porta, a bater à porta para entrar e que estão a ser impedidos por este alegado corporativismo, a escolha é sempre a mesma. A escolha é certa. A escolha é sempre a mesma. Muito bem, está assim feita a análise esta semana, e, aliás, está já lançado o tema certamente para um debate próximo sobre as sociedades multidisciplinares. Obrigada, Rogério Alves, por se ter juntado a nós neste Advogado do Diabo, e obrigada, Miguel, por mais esta análise também, assim que nos acompanha. Até para a semana.